Finalmente a minha estante está prontinha, linda e perfeita. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu organizei tudo e como que ela foi feita. Pra quem não sabe, eu amo ler, eu tenho muitas resenhas de livros aqui no meu canal, porém eu não tenho tantos livros assim. Pelo menos eu acho que não, mas talvez para algumas pessoas eu tenha, então... depende, né? Pode ser que para algumas eu tenha pouco ou para algumas eu tenha muito, enfim. Vai depender do quantos livros você tem aí. Eu tinha umas guarnições aqui nessa parede que ela mudou. Vou mostrar aqui pra vocês. Uns nichozinhos quadrados que eu deixava os meus livros aqui. E eu tinha uma prateleira grande do outro lado do meu quarto que ficavam as enciclopédias e essas outras coisas. Porém, eu fiz uma reforma no meu quarto e aí eu mudei muitas coisas. E entre elas foi as prateleiras dos livros. Eu preferi tirar os quadradinhos, os nichos que tinham aqui perto da minha escrivaninha, porque deixava essa área um pouco mais escura, então para trabalhar, para estudar, não estava muito agradável ali. E principalmente tirei aquela cor horrível que tava, aquele verde péssimo, que eu já tava enjoada, não aguentava mais aquela parede verde. E resolvi deixar uma coisa mais clean pro ambiente onde eu trabalho e onde eu estudo. Eu fiz da parede da porta que dá pra varanda dessa parede, eu fiz a minha estante. Eu tenho imagem de tudo e eu vou colocando aqui para vocês irem entendendo como que foi o processo. E essas outras paredes ficavam alguns móveis, minha penteadeira, ficava essas coisas assim. E eu decidi que eu ia tirar tudo e fazer prateleiras para ficar os meus livros. E o meu pai fez isso para mim, assim como essa cabeceira, que no tour do meu quarto vocês vão entender tudo. Calma que tá ficando pronto aos poucos e quando tiver tudo pronto eu mostro para vocês o tour aqui do meu quarto. Mas o meu pai, ele, depois de velho, resolveu ser marceneiro também. Então, já que ele trabalha com madeira, por que não, né? Fazer pra filha dele. E aí, ele resolveu fazer a estante de uma forma mais grossa. Eu tinha pedido só prateleiras mesmo, normal, nada... Mas ele achou que visualmente ficaria mais bonito se fossem parafusos embutidos, prateleiras mais grossas, né? Aí o que ele fez? Ele parafusou os parafusos enormes, assim, gigantes. Ele colocou esses parafusos de dois lados e, se eu não me engano, as prateleiras da lateral da porta têm 70 e 80 de largura, porque tem diferenciação de um lado da parede para o outro, um lado é maior do que o outro, mas coisa de 5, 10 centímetros. Ele fez a junção das madeiras para que ela ficasse bem grossa e esses parafusos fossem embutidos. Visualmente fica muito mais legal e parece que, sei lá, a prateleira tá levitando na parede. Então eu gostei bastante. O que eu mudei foi que todos os meus livros de leitura e literatura, não as minhas apostilas de estudo nem caderno, eu deixei somente para os livros mesmo, até alguns de estudo que tem ali um lado que eu fiz meio que do budinha, que vocês vão entender. Eu foquei 100% essa estante somente de livros. Eu estou pensando futuramente se talvez eu coloque algumas plantinhas, alguns bebelozinhos, mas não sei, gente. Eu tô bem tentada a deixar só com livros mesmo. Tem 4 prateleiras de cada lado, mais a grandona do meio, que foi as enciclopédias. Meu pai queria fazer mais 2 para baixo, só que eu falei que eu não tinha livro suficiente para isso. E ele insistiu, mas mesmo assim eu não deixei ele fazer. E ainda bem que eu não deixei, porque eu sei quantos livros eu tenho e realmente não dava para preencher todas as prateleiras. Tanto que eu vou mostrar para vocês que eu deixei até uns livros em pé para poder ali ocupar um espaço visualmente e ficar mais bonito. Eu deixei do lado esquerdo, né, de dentro assim do meu quarto, do lado esquerdo eu deixei os de suspense, de terror, de vampiro, os místicos assim, né, místico, terror, suspense. Eu deixei todos esses do lado esquerdo e só um pouquinho em cima é que vai ter uns livros que tem umas histórias mais antigas, tem uns ali que estão meio que os perdidinhos, sabe? E aí também tá os de finança que eu comprei, falando sobre os que dão dicas de finança, essas coisas. A prateleira gigante de cima é a que fica as enciclopédias que a gente tinha aqui, e o meu livro da Guyton, que é um livro
médico que me ajudou muito nessas duas formações que eu fiz. As prateleiras do lado direito foi onde eu deixei livre. Então lá, as 3 prateleiras de cima tem romance, tem drama, tem crônicas, poema, poesia, enfim, tem esses que eu deixei livre, que são poucos livros que eu tenho. E a última prateleira eu deixei para os meus livros de estudos. Então lá tem de holística, tem de estética, tem de psicanálise, tem de espiritualidade. Então tudo tá nessa última prateleira, que eu até deixei os budinhas ali para ficar mais bonitinho e para combinar, porque eu não tenho tantos livros de estudo assim, né? Eu vou ficar comprando mais conforme passar o tempo, mas é porque esses livros de estudo requerem um tempo maior para eu conseguir ler, porque eu leio eles estudando, então é diferente a leitura que eu faço dos livros de literatura normal com histórias para os livros que eu compro para estudo. Então eles requerem um pouquinho mais de tempo ali para mim. Para mim ficou muito mais fácil separar os livros dessa forma e até visualmente ficou legal, porque geralmente suspense e terror e ficção, essas coisas, eles são mais escuros, mais cinzas, né? Tem cores mais fortes. E os outros ficaram cores mais leves, tem ali uns escuros e tal, mas geralmente tem cores mais leves. Então eu gostei muito, muito, muito. E futuramente eu quero deixar alguns móveis com umas coisinhas diferentes. Eu tô pensando em colocar uma mesinha que eu tenho no meu ateliê. Eu tô pensando em colocar uma mesinha ali embaixo, do lado esquerdo das prateleiras. E do outro lado eu vou fazer o cantinho de leitura. Então vai ter um tapete legal, vai ter almofadas, vai ficar um cantinho assim onde eu posso pegar os meus livros, deitar ali e ler, sabe? Ter um momento só meu. Mas eu quero comprar coisas para decorar tudo isso. Então por isso que vocês só vão ver tudo pronto quando tiver o tour do quarto, que vai demorar uns mesezinhos, tá, gente? Porque eu não tenho dinheiro para sair comprando tudo assim que eu quero, né? Então pra mim foi muito mais fácil organizar os livros assim. E de preferência eu deixei todos os livros dos mesmos autores juntos. Então estão todos os do Charlie Donlea, todos os da Stephen Meyer, todos os do Arlan Coben, os da Colleen Hoover. Então esses escritores que eu tenho mais livros, eu deixei todos juntos, independente se os livros são meio parecidos ou não, são meio coloridos ou não. Eu preferi deixar tudo junto, porque aí é mais fácil de eu me encontrar ali. E gente, eu quero muito, 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 obviamente, preencher todas essas estantes e deixar todos os livros em pé. Eu gostei muito dessa forma que eu fiz. Na verdade, eu até comentei com meu pai, eu falei, tá parecendo uma livraria, né? Tá parecendo uma loja, porque tem livros em pé, deitadinho ali, uns, tipo, ficou com uma carinha de livraria, mas foi realmente para preencher a estante e ficar bonito. Eu gosto de uma coisa visualmente bonita. Então, futuramente eu vou ali, né, preenchendo todos os espaços da minha estante, vou tendo muitos, muitos e muitos livros. Até futuramente, quando eu tiver a minha casa, eu ter praticamente uma biblioteca. Mas aí é que tá. Eu não sou o tipo de pessoa colecionadora de livro. Até pela minha profissão e pelo meu trabalho, pelo meu jeito de ser, a gente sabe que uma pessoa acumuladora tem ali os seus probleminhas internos. Enfim, eu não vou entrar nisso aqui nesse vídeo. Mas eu não sou o tipo de pessoa acumuladora. Eu não gosto de ficar guardando coisas e deixando energia parada ali de coisas que eu não uso. As únicas coisas que eu deixo mesmo são as enciclopédias, porque sei lá, futuramente vai que minhas filhas precisem ou que eu queira ver alguma coisa diferente. Geralmente quando eu não gosto do livro, ou eu dou de presente, ou eu troco, ou eu vendo no sebo. Eu faço alguma coisa assim. Na minha estante estão livros que eu não li ainda e livros que eu gosto, que futuramente eu posso querer ler de novo. Então só fica na minha estante livros que fazem sentido pra mim. Eu não tenho livro por ter, até porque livro é caro e não dá pra ficar comprando só pra ficar preenchendo um buraco, né, gente? Não, vou trabalhar esse negócio interno aí, hein? Vai ficar preenchendo seu buraco interior com coisas externas. Eu achei muito legal esse design de prateleira, assim, embutida. Eu achei bem mais bonito visualmente. Eu tentei deixar uma madeira mais escura, foi o que eu falei pro meu pai. Tenta achar uma tonalidade parecida com o que fosse da porta, porque assim, eu queria que tudo meio que ornasse. Por isso que eu acabei deixando as paredes brancas.
E as pessoas aqui em casa deram uma surtada, porque não entenderam direito porque que tava tudo branco. Falei, calma, gente, calma, é móveis, tem que ter equilíbrio. O que vai dar cor aqui nesse quarto são os móveis. Então, super casou. Eu acho que ficou perfeito a estante com a parede branca. Porque não ficou tão escuro, porque eu fiquei imaginando, se eu tivesse colocado uma cor nessa parede com essas estantes escuras, essas prateleiras escuras, eu acho que teria ficado uma coisa muito assim, dark, sabe? Eu não gosto, eu gosto de leveza, eu gosto de clareza, eu gosto de equilíbrio ali no ambiente. E aí, se eu for mudando, obviamente, eu mostro pra vocês no tour, né? O que vai mudar são poucas coisas só. Eu vou incrementar, na verdade, algumas coisas, mas eu tô muito feliz. Eu não vi a hora dessas prateleiras ficarem prontas, de todos os meus livros estarem organizados, porque eu não aguentava mais ver eles jogados ali no meu ateliê. Então eu amei a disposição que ficou e obviamente agora eu tenho desculpa para comprar mais livros, né? Que já que eu não enchi tudo, eu falei, posso comprar mais livro agora. E aí futuramente eu vou comprar mais livros, mas eu preciso ler os que eu já tenho, né? Vamos ter um bom senso aí. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam das prateleiras, da estante, da organização dos livros, se vocês têm alguma dica, se vocês acham que alguma coisa fica legal, tipo, coloca uma plantinha, ou separa os livros de tal forma. Então, eu aceito dicas de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deem bastante like e compartilhem. Até o próximo super beijo. Tchau!